segue a defesa da palavra. Pronto, eu renovo a saudação nesse momento ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ao membro do Ministério Público, que ora deveria estar aqui presente, ao doutor Conselho de Sentença, que de forma tão concentrada observa os argumentos defensivos, analisa o processo. Também gostaria de saudar os policiais penais, ora aqui presentes, familiares do réu. Gostaria também de saudar o réu e também a todos os advogados, alunos de direito. Dizer o seguinte: antes da defesa concluir o seu raciocínio, é importante a gente ter a seguinte compreensão: o processo penal deve ser um campo estreito, pelo qual o Estado Todo-Poderoso, que dispõe de todo um aparelho em que se tem policial, que se tem juiz, que se tem promotor, que se tem delegado, que se tem um núcleo de inteligência. Esse Leviatã, que já dizia bem o filósofo, ele deve, de fato, para punir alguém, para exercer o seu jus puniendi, para exercer o seu direito de punir, ele tem que ter a certeza de que aquela pessoa praticou aquele delito. E para isso, o caminho pelo qual o Estado deve percorrer para exercer o seu jus puniendi, ou seja, o seu direito de punir, é o processo. O processo nada mais é do que um conjunto de atos complexos que se desenvolve, e a grosso modo é como uma gestação. Ele tem o seu momento inicial, que começa com a notícia crime, e de repente ele começa a evoluir com a denúncia. A denúncia nada mais é do que o ponto de vista do promotor de justiça quando recebe os elementos informativos por parte do delegado de polícia. Que elementos informativos são esses? Inquérito policial. Então ele tira a sua interpretação e oferece uma denúncia. Não sei qual foi. Pronto. Então ele tira a sua interpretação, oferece a denúncia. Para quê? Para que se inaugure agora o que se chama de persecução criminal. Ou seja, o Estado tem o direito, e mais do que isso, tem o dever de perseguir aquela conduta delitiva a qual se apresenta para manter o equilíbrio e a paz social. Se não, vejamos, neste caso concreto, o Estado iniciou dessa maneira. Mas nós temos que analisar, o rito do tribunal do júri é um rito escalonado ou bifásico, ele se compõe de duas fases. Então, na primeira fase, com o advento da peça inaugural, que é a denúncia, iniciou-se ali o processo em desfavor de alguém. E o que é que acontece? A fase de filtro, chamada, é o momento em que aquela pessoa que foi acusada vai ser citada e tem 10 dias para responder à acusação. Quando ele recebe, ele pode apresentar já de plano seus argumentos defensivos e apresentar um rol de testemunha, para que, em momento posterior, ele se apresente diante de um juiz de direito, de um promotor de justiça e de um advogado, e lá apresente a sua versão dos fatos e exerça sua autodefesa. O processo, para que ele possa efetivamente ter o seu deslinde, chegar ao final e trazer uma conformação, trazer uma decisão justa, ele tem que ser provado. Aquele fato delituoso, ele necessita de uma prova. O que é a prova? Nada mais do que a verificação de um fato pretérito para sabermos se aquele fato realmente condiz ou corresponde com a verdade ou não. E diante disso, na primeira fase do júri, o juiz, ele profere uma sentença de pronúncia. Significa dizer o quê? Que ele pega agora e diz o seguinte, em outras palavras: eu vou tirar agora da minha alçada a responsabilidade e vou atribuir a ela ao tribunal competente, ao tribunal constitucional popular, que são vossas excelências. Então o juiz, num juízo de prelibação, um juízo primeiro, ele não emite ali um posicionamento concreto, apenas ele se apega a dois requisitos básicos: a materialidade, alguém morreu, está constatado, tem um exame cadavérico acostado aos autos,
E um outro requisito que, no caso, seria os indícios de autoria. Quem foi? Quem é que o povo comenta por aí? Ah, eu acho que foi fulano. Pois então, pronto, se existe um indício de autoria, nessa primeira fase, se chama para que ele possa, no sumário de culpa, vir perante o Estado para se fazer processar, para responder àquela acusação e apresentar sua autodefesa. Mas a doutrina e a jurisprudência, inclusive, existe súmula. Súmula são aqueles julgados que já são tão rotineiros que vamos criar aqui uma súmula. Vamos sumular aquele entendimento do Tribunal Superior para dizer que quando houver uma situação semelhante, a resposta vai ser essa. E existe uma súmula, salvo não me engano, de 701 do STJ ou do Supremo, que fala que testemunha de ouvir dizer não são suficientes para levar o réu a ser pronunciado. Aí vocês podem, douto conselho de sentença com o máximo respeito, mas como é que esse homem veio parar aqui? Lamentavelmente, nós vivemos aqui uma crise de interpretação tão pesada no seio do judiciário que existem magistrados que fecham os olhos para isso. E quando chega... Eu estou só interrompendo, no caso Não. presente até dos tribunais superiores. Exatamente. O tribunal chegou até lá, tem as turmas e mandaram a júri. Exatamente, eu vou explicar como é que acontece isso, com todo respeito ao magistrado. Não, Hoje não, nós eu tô vivemos... dizendo isso. Não, é verdade. E eu O doutor disse tá no certo. início, não tem compromisso nenhum, eles vão julgar como eles bem entenderem. Exatamente, e hoje a liberdade do cidadão está acontecendo da seguinte forma. Hoje é meio de uma loteria. Se de repente alguém cometeu um crime, acontece de você impetrar um habeas corpus a um tribunal superior. Se cair na quinta turma, tem um entendimento que é produzido num sentido. Do outro lado é verdade. Se cair na sexta turma do STJ, existe um completo... Parece-me de que nem é a mesma corte que está julgando, porque o entendimento é outro. E se você não levar sorte aliada à técnica, pode acontecer o que aconteceu, de a pessoa vir, mesmo com base em testemunho de ouvir dizer, via júri, como é o caso desse rapaz. Porque o sistema de justiça ele não uniformizou ainda, ou seja, não se aplica o bom direito na sua integralidade. Porque o sistema de justiça ele tem que ser rígido e ele tem que realmente ser uma via estreita. Porque aqui nós lidamos com a liberdade, que depois da vida é o valor mais importante para o ser humano. E nesse caso, trazido à baila para apreciação de vossas excelências, não basta a dúvida razoável. Infelizmente ele chegou aqui, pronto, ele está aqui sujeito, por qualquer motivo, de sair condenado e pegar uma pena de 12 para 30 anos. Aí você pode até me questionar e perguntar, mas será que é possível? Todos os dias se condena dessa forma no Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, a sociedade está amedrontada. Você pega um cidadão desse daqui, na certidão de antecedentes, tem 38 movimentações, mas você analisa, não são 38 processos. É uma carta precatória, uma transferência entre estabelecimentos prisionais. Fato é que quando se apresenta uma ficha criminal, a gente já tem aqui um olhar, em tese, preconceituoso. Não estou dizendo isso, certo, para atingir, ao contrário, apenas para trazer uma reflexão, para dizer o seguinte, que nós precisamos julgar o fato. Aqui nós não estamos julgando antecedentes criminais, nós estamos julgando o fato. E esse rapaz aqui, nesse momento, ele se assenta no pelourinho do banco dos réus, se sujeitando à condenação, quando, na primeira fase, a fase de filtro, ele deveria ter sido impronunciado, porque isso é regra basilar no direito penal. No entanto, como aconteceu de ele estar aqui, nós temos que observar um outro aspecto relevante no processo penal. Em primeiro lugar, a legislação moderna. Hoje, o direito processual penal hoje, a nível internacional, não admite mais esse sistema arcaico
do direito penal brasileiro. Ou seja, quando o mesmo juiz que faz, ali naquele momento, decreta a prisão preventiva, participa do ato flagrancial, é o mesmo juiz que julga e muitas vezes é o mesmo juiz que condena. Com o advento do pacote anticrime, surgiu o juiz das garantias penais, lamentavelmente o Fux avocou para si e suspendeu o juiz das garantias. Qual seria o cerne da questão? Todo respeito, nada assim. Ministro Luiz Fux, né? Com todo respeito, a sua excelência, entendo, sem querer interferir, mas eu entendo o que o doutor está dizendo, mas ministro Luiz Fux. Eu disse o quê? O senhor disse o Fux. Pronto, eu estava aqui tão concentrado no ministro. Não, é só, não, pode ser o ministro, mas não, tudo bem, mas como Vossa Excelência é técnico do direito, verdade. Lá o Supremo Tribunal, os ministros, eles assim são chamados. Então. Não, exatamente. Perdão, porque realmente às vezes a gente começa Aí pode se referir a mim, o Ronald, não tem problema nenhum, mas... Pronto, vou chamar o ministro Luiz Fux. Ele avocou para si essa questão do juiz das garantias, porque é a medida mais justa. Aí ele suspendeu aquele instituto, aquela norma jurídica, e nós ainda continuamos com o mesmo atraso de sempre na nossa legislação processual penal. Em outras palavras, se a gente observar, países menos desenvolvidos já se separam. O inquérito policial da ação penal propriamente dita, para evitar esse tipo de situação que nós estamos submetendo a vida desse rapaz hoje. Aqui, se nós fizermos uma análise aprofundada a respeito deste processo, retire o inquérito policial, o que é que sobra dentro desse processo? Não sobra nada. Ao contrário, as 6 pessoas arroladas para serem ouvidas em sede de instrução criminal, no sumário de culpa, o isenta da responsabilidade, porque não tem certeza de que foi ele. E agora, eu costumo sempre relatar isso. Nós temos na literatura de Edilson Mongenor Bonfim. Hoje é uma das maiores sumidades do Tribunal do Júri. Foi promotor naquele caso maníaco do parque. Realmente é um homem que tem uma cultura jurídica muito elevada, inclusive tem a escola dos altos estudos do Tribunal do Júri, exclusivo para promotores de justiça, e lá ele passa os seus ensinamentos, que de fato ele é um grande pensador do direito. E o que é que o Edmilson Mongenor Bonfim diz a respeito da prova? Porque o jurado, ao julgar, não necessita do fato provado. Ou seja, porque o jurado, ao julgar, necessita do fato provado, não se satisfazendo com o fato provável. Não quer se postar como um Tiseu aturdido ante labirínticas versões, que a certeza materializada não lhe bastando a provável possibilidade. Então, nesse caso aqui, excelências, Vossas Excelências, quando forem julgar, através dos votos que lhes serão apresentados, o sim ou não, quando forem questionados a respeito, podem logo no segundo quesito, primeiro quesito, a autoria. Fulano de tal morreu no dia tal, morreu. A defesa concorda, porque de fato há uma pessoa morta. Agora, já no segundo quesito de autoria, o juiz vai questionar Vossas Excelências e perguntar: foi fulano que matou cicrano? No caso, eu me refiro a que a pessoa do réu vai perguntar se ele foi o autor do disparo que vitimou, que homicidou, que ceifou a vida de Alex. Eu já peço a Vossas Excelências, por todo o arcabouço probatório, se é que existe, por todas as falhas processuais e com a certeza de que esse homem, neste caso aqui, é inocente, a defesa pede que Vossas Excelências possam votar: não foi ele,
o autor do disparo de arma de fogo. Digo isso com a mais absoluta tranquilidade e serenidade, e digo mais, o reconhecimento fotográfico hoje está virando, na verdade, uma matéria arcaica no nosso processo penal brasileiro. Porque se o reconhecimento de viso, ele já é falho por si só, por sua natureza, pela influência que a pessoa que vai reconhecer sofre do meio externo, que ele pode ser induzido a erro pela criação de uma falsa percepção da realidade ou uma falsa memória, o que dirá o reconhecimento fotográfico? O STJ ultimamente tem proferido várias decisões no sentido de não admitir mais o reconhecimento fotográfico, porque é extremamente falho. E muitas vezes, doutor juiz, nas delegacias acontece o seguinte: pega-se a foto de um artista de Hollywood, loiro, bonito, bem apresentável, de terno, e bota a foto de um negro e pergunta: quem é dos dois aqui? A pessoa aponta e diz: foi esse daqui, porque a tendência é essa. Aponta como sendo a pessoa do réu, com uma foto que não tem nada a ver, no desrespeito, não guarda nenhuma similitude ou uma semelhança, e aquilo dali vira uma prova documentada. E quando isso não acontece, pior ainda, quando se apresenta uma foto é 50%, aí é par ou ímpar. Foi ele, apresenta a foto, a pessoa olha, fica naquele tom de dúvida, não quer apontar. Aí diz: não foi ele não, mas parece com ele, parece. Que a testemunha diz que parece com ele. Aí pronto, isso vira uma prova. É desse jeito que se estão condenando as pessoas, sobretudo pobres desse país e pretas. Porque 98% dos condenados são pessoas pobres, que não têm condição, muitas vezes, de pegar um grande escritório de advocacia. E hoje nós estamos aqui em número de 5, mas somos todos alunos, amigos, fazendo esse júri aqui. Doutor Dias veio fazer esse júri, me convidou, estou aqui com a maior boa vontade. Doutor Paulo foi meu padrinho de casamento, está aqui também, chamei ele, ali do Rio Grande do Norte, na maior boa vontade, pagando até do bolso, mas com vontade de aprender, de ver o doutor promotor de justiça fazendo um discurso brilhante, com todas as venhas de divergir no pensamento, porque isso daqui é um campo dialético. Isso daqui são pontos de vista diferentes, mas sempre calcado na razão, na prova do processo. Essa é a realidade. Então, excelências, diante desse contexto, diante de todos esses argumentos produzidos, relacionado à prova, o reconhecimento fotográfico, eu vou lhes contar uma história real. Uma história real. Vejam bem, eu me senti muito mal, uma sensação esmagadora de culpa, porque um erro havia sido cometido e eu havia contribuído para isso, tirando 11 anos de vida. Eu chorei, culpei-me por um longo tempo. O excerto acima transcrito consiste numa pequena parte do depoimento de Jennifer Thompson, publicada no artigo Innocence Project. Em 1984, a então estudante Jennifer Thompson, de 22 anos, foi estuprada à noite em seu apartamento na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, por um homem até então desconhecido. Sobreviveu. E no dia seguinte ao fato, compareceu à delegacia de polícia em busca de justiça contra seu agressor, colaborou para a elaboração de um retrato falado e posteriormente reconheceu a pessoa por meio de fotografia. Ronald Jr. Cotton como autor do delito. 6 meses depois, em juízo, reconheceu novamente a mesma pessoa como sendo estuprador, razão pela qual ele foi condenado à prisão perpétua. Em 1987, a defesa de Ronald apresentou um outro suspeito que se chamava Bob, o qual estava preso e havia se vangloriado de ter estuprado Jennifer Thompson. No entanto, em nova audiência foi reaberto o caso e houve uma nova audiência. Em nova audiência em juízo,
a vítima afirmou nunca tê-lo visto e ratificou que o autor do fato seria mesmo Ronald Júnior, que teve a sua pena confirmada. Em um segundo momento, ele teve a sua pena confirmada. Entretanto, por atuação do Projeto Inocência, em 1995, com o surgimento do exame de DNA, conseguiu-se provar que o réu estuprador fora o homem não reconhecido pela vítima, qual seja o Bob. Ronald Júnior era inocente e passaram 11 anos preso por um delito que não cometeu em virtude de um erro na produção de prova oral. Isso aconteceu num estado extremamente desenvolvido, nos Estados Unidos, e hoje, excelências, eu gostaria de produzir essa reflexão e pedir que este homem possa sair daqui e possa continuar cumprindo pena pelos outros delitos que cometeu. Porque cada delito é uma dívida que o sujeito assume com a sociedade. Mas pagar por uma coisa que não cometeu, isso não é contraproducente. Isso não é justo, isso não é ético. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. E é por isso que o processo também busca isso. O processo busca essa conformação. E tem uma regra muito simples no processo penal. Se ficar comprovado de que A, apontado da denúncia, praticou aquele fato delituoso, se houver prova, condena. É simples a lógica. Agora, não havendo provas, o razoável é absolver. Já dizia o grande jurista Nelson Grier, que é preferível absolver 1000 culpados do que condenar o inocente, que é o caso desse rapaz aqui, referente a esse fato. E eu gostaria de encerrar a minha peroração dizendo a vossas excelências. E como já foi recitado pelo nobre causídico Dr. Abdias, a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida tortura para todo sempre. Então nós temos que sair daqui hoje com a consciência tranquila de que a justiça foi feita em todos os seus termos. E a justiça hoje é a absolvição deste homem pelo indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. E nós temos diversos julgados nos tribunais superiores do Brasil que corroboram esse entendimento. Vejam bem, para a condenação do réu, a prova há de ser plena. A prova tem que ser plena e convincente. Ao passo que para a absolvição, basta a dúvida, consagrando-se o princípio do indúbio pro réu, contido no artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. A prova tem que ser plena. Nós temos ainda um outro julgado que eu poderia ler uns 20 julgados a vossas excelências a respeito dessa matéria. O direito penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação. Com isso, excelências, eu gostaria de suplicar a todos os senhores jurados nessa noite. E aqui até encerro a minha fala, parafraseando Ramon de Campo Amor, e neste mundo traidor não há verdade e mentira. Todo tiene color del cristal com que se mira. Dito de outro modo, as coisas têm as cores das lentes com as quais a gente olha para ela. O jurado não pode ter uma visão obnubilada, não pode ter uma visão turva, não pode ter uma visão zarolha a respeito do fato. É aquela história, todos os dias a mulher acordava, olhava para o quintal da sua vizinha e olhava as roupas estendidas e deambulava com seu marido e dizia: que vizinha porca, todos os dias eu olho para as roupas que ela estendeu, está lá tudo manchado, essa mulher não aprende a lavar roupa. Até que um dado dia ela acordou e contemplou ao norte as roupas da sua vizinha. Isso estavam impecáveis, limpas, estendidas ao varal. Ela chegou
com surpresa, foi até o seu marido e disse assim a ele: mas a vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha que lindeza. Ao que o marido disse: olha, hoje eu acordei mais cedo e limpei a vidraça da nossa casa. Com essa limpeza, ela teve a visão completa de que desde o início a sua vizinha estava correta. Mas na sua pequenez, ou seja, no seu ponto visual, porque a sua visão não estava completa, naquele momento restava prejudicado uma análise que ela fazia a respeito da forma como a sua vizinha lavava as roupas, e isso lhe trouxe um juízo errado a respeito de um fato. É isso que eu estou querendo nessa noite trazer a vossas excelências, que neste caso concreto não existem provas para a condenação desse rapaz. Ao contrário, as 6 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, quando chegou na fase de instrução e julgamento, absolveram esse rapaz, o inocentaram de culpa. E é pautado no princípio do indúbio pro réu. E mais do que isso, na certeza da inocência deste rapaz, que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que já, no segundo quesito, quando perguntarem a respeito da autoria, possam responder não, negativamente, e o júri está encerrado. Mas se por algum acaso Vossas Excelências, nessa convicção de julgar, afirmarem a autoria no terceiro quesito, o quesito absolutório, que votem pela absolvição. Por todos os argumentos alinhavados perante Vossas Excelências, porque isso é a expressão máxima da justiça que ora se apresenta perante este douto conselho de sentença da 2ª vara do júri criminal da comarca de Fortaleza, no estado do Ceará. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Encerrou a fala da defesa? Encerrou, né? Encerrou, né? Tudo bem. Doutor Ricardo, Vossa Excelência vai utilizar a faculdade da réplica, Ministério Público? Sim. Só para... Claro.